Bom, galera, esta é a nossa terceira aula do curso de POI e nesta aula a gente vai aprender a criar e instalar as bibliotecas do POI num projeto Angular do zero. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar é de algumas coisinhas e a maioria delas vai estar no link para vocês, tá? Que aí a gente já consegue dar uma avançada. Então a gente vai precisar do Node.js, a gente vai precisar instalar o Node.js e como eu não tenho o Windows e o Mac aqui, eu estou utilizando o Linux, né? Vocês podem perceber, dá um new fetch aqui e não tem um new fetch no meu ZSH. Bash new fetch. Vocês conseguem perceber que eu estou utilizando a distribuição Linux chamada Ubuntu. Então eu não vou conseguir mostrar para todos os casos, mas tem vários cursos e YouTubes e eu vou estar anexando a maioria deles, tá? No nosso comentário. Então a primeira coisa que a gente precisa é do Node, segundo a gente precisa do Angular CLI. E o Angular CLI ele é um utilitário de comando do Angular que serve para a gente facilitar, né, a nossa vida. A segunda é a biblioteca do POI, tá? Então essa é a biblioteca do POI, a gente tem uma aba aqui de componentes, a gente pode entrar na aba de componentes e ver todas elas. Além dos componentes, nós temos a aba de guias que mostra o passo a passo, né, de como instalar e fazer outras coisas dentro do POI. Então, a primeiro que a gente vê o comando, né, o primeiro passo para criar o projeto. Então, criar o projeto a gente vai apenas copiar esse comando aqui. Agora eu já consigo fazer o meu new fetch, tá? É um Ubuntu 22.02. Essas são as especificações do meu computador. Eu estou com a versão do Node 16.15 e do Angular CLI. Deixa eu ver aqui. Version. Tá. Do Angular CLI 14.2. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai copiar aquele comando. Eu vou digitar aqui o nome do comando para o nome do projeto para a aula 003. Lembrando que NG ele vai estar chamando a nosso Angular CLI, que é o utilitário de comando, onde a gente vai criar um novo projeto chamado aula 02 e a flag, que é uma flag, né, chamado skip install, é para a gente pular parte de instalação. Geralmente acontece, a gente faz isso porque a gente quer instalar com outro gerenciador de pacote do Node. Por padrão ele vai instalar com npm, mas eu não vou instalar com npm. Eu vou utilizar o YAR. Aqui ele pergunta se a gente quer adicionar rotas ao projeto Angular. Eu vou responder que sim. E aqui ele pergunta qual o tipo que eu vou querer usar, CSS, SAS, SCSS ou LESS. Eu vou na segunda opção. E aqui ele já criou todos os arquivos necessários para a minha aula 003. Tá? Então agora, a partir de agora eu vou abandonar o meu terminal e vou fazer tudo pelo VS Code. Nós já temos o nosso projeto criado, mas se eu abrir aqui, a gente vê que ele está com o padrão do Angular, que ele já vem, certo? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir o terminal do VS Code e vai digitar ng serve, que é para ele abrir o nosso projeto, né? Que é para ele gerar o nosso projeto. Só que antes disso, ele vai dar um erro dizendo que não há nenhum pacote do Node instalado. Que para a gente instalar a gente tem que dar npm install. O npm install é aquele comando que ele iria fazer, né, se eu não tivesse colocado a flag chamado skip install, para ele pular a instalação dos pacotes do Node. Por quê? O meu objetivo era instalar com Yarn. Para instalar as bibliotecas com Yarn, basta digitar Yarn e dar Enter. E ele já vai instalar sozinho para a gente.
A maioria dos vídeos do nosso curso não terão cortes, porque eu gosto sempre de mostrar quando tem erro ou não. Assim é muito legal que vocês veem como funciona a resolução de erros, né, e coisas do tipo no dia a dia de um programador. Então esse daqui, opa, deixa eu voltar aqui. Esse daqui é o nosso Angular, o nosso Yarn, tá? Que é um gerenciador de pacote do Node também. Então basta a gente instalar ele. Vou deixar o link na descrição sobre como instalar no Ubuntu, no Mac. É algo bem facinho. Então vou instalar a partir dele. Ele já instalou aqui tudo pra gente, tá? Vou limpar aqui a tela. Novamente eu vou digitar ngserve, que é para ele servir, é para ele rodar a nossa aplicação, compilar e a gente conseguir visualizar essa aplicação no browser. Então a gente vê que ele cria uma pasta de compilação aqui dos arquivos, tá? E essa pasta que a gente vai ter aí o Webpack, configurações sobre todo o nosso projeto, e é o que a gente vai rodar no navegador. Aqui basta vocês apertarem o Ctrl e dar um clique do mouse, ele já vai abrir automático para a gente. Essa é a visão padrão do projeto Angular, porém a gente quer o projeto não só com o padrão do Angular, sim com o POI. Então para instalar a biblioteca basta a gente digitar ngadd, que é para adicionar um pacote, e o nome do pacote do POI ou POI, como fica mais bonitinho a pronúncia. Vamos lá. Então aqui ele está procurando os pacotes, ele encontrou e agora ele está nos perguntando, né, se a gente quer proceder com essa instalação. Eu quero proceder. Aqui não tem segredo, tá? É só digitar yes, yes, yes. Aqui eu vou dizer que eu quero também um menu lateral. E agora ele já instalou aqui o POI no meu projeto. Você pode perceber que a gente tinha um código imenso aqui e a partir de agora a gente não tem mais esse código. Posso limpar a tela novamente, dar um ngserve, que é para a gente novamente visualizar o nosso projeto no browser. Só que agora a gente vai ter uma outra visão, tá? Vocês vão perceber que ao rodar o projeto ele especifica que a gente deve navegar, né, no localhost com a porta 4200, porém, em vez da gente ter feito isso, a gente clicou naquele link lá. Vocês podem tanto digitar quanto clicar Ctrl e a setinha do mouse aqui. E agora a gente já consegue perceber que a estrutura do nosso projeto, tá, está exatamente igual à imagem. A gente tem um menu lateral, que é esse menu aqui, com um elemento chamado Home. Caso a gente clique nele, a gente também tem um evento que é disparado. A gente tem o toolbar, que é a parte de cima, tá? E aí a gente tem a página em si, que é essa página aqui. Então vamos lá. Se a gente voltar, a gente consegue ver que toda a página está dentro de uma div PO Wrapper. E aí dentro dela a gente tem o nosso toolbar, que é aquele app name. Vou até mudar aqui para ficar legal, olha só, PO toolbar. Então ó, ele já consegue fazer o refresh aqui pra gente. Então aqui a gente já tem o PO toolbar, esse é o nosso PO toolbar. Nós temos a página em si, que é chamado PO Page Default, que é a página padrão do POI. E aqui a gente consegue também definir, por exemplo, né, a gente consegue definir um outro nome para ela e conseguir diferenciar uma coisa da outra. Inclusive esse nosso botão aqui, esse nosso parágrafo, que é esse parágrafo aqui, ele já está dentro da página. Então tudo que a gente for desenvolver de agora em diante vai ser tudo dentro da página. Por exemplo, se eu quiser um botão com POI, eu posso colocar esse botão dessa forma, ele já vai aparecer aqui, tá? E aí caso, por exemplo, eu queira colocar um label nesse botão, um texto nesse botão, eu posso colocar o plabel, certo? Então a gente viu como é bem fácil instalar, criar o projeto Angular, né? E colocando as bibliotecas do POI no projeto. Além dos componentes, a gente tem componentes que eu vou dizer que seria mais completos, né? Mais complexos.
que é os famosos templates. São uma mistura de vários componentes juntos, já pré-prontos. Aqui eu vou apertar sim para proceder com a instalação. Vamos esperar um pouquinho e eu vou dar um exemplo de um componente que é um template. Digamos, né, que o PO Page Default ele seja um tipo de template também, que dentro dele a gente vai colocar várias coisas. Então, por exemplo, a gente tem o PO Page Login, tá? Que é um componente, tá? Um template já pronto, e vocês conseguem perceber. Deixa eu colocar aqui o meu VS Code do lado. Se eu apagar essa única tag, ele apaga a nossa tela de login. Então, o PO Page Login, ele nada mais é que nosso componente inteiro, nosso template, né? Então, esse é o nosso famoso POI Templates. E a gente consegue encontrar ele aqui na lista de templates. Basta a gente trazer o login, a gente vai ter tanto o login quanto o page login. O page login ele é um módulo, ele é um template, né? Um módulo que disponibiliza o template de login, e com uma simples linha no HTML a gente já tem um login com alta acessibilidade, tá? Se a gente apertar a questão de tab, a questão de e-mail, você consegue ver que ele recrimina um e-mail que não é qualquer texto aqui que não seria um e-mail, tá? Inclusive a gente consegue trocar isso para outras abordagens ou acrescentar coisas aqui dentro. Mas o foco dessa aula foi basicamente instalar. A questão do login a gente vai ver uma próxima aula, ok? Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de comentar se gostaram, alguma dúvida, dificuldades. A gente sempre vai estar aqui para auxiliar vocês, e eu vou estar tentando responder aí o máximo os comentários, ok?